Grosso. Gravação iniciada. Boa noite, pessoal. Hoje aqui nós estamos no nosso quarto encontro da 10ª edição do Grupo de Estudos da Clínica de Trabalho Escravo, Tráfico de Pessoas da UFMG. Hoje é dia 25/4/2024. E nessa edição nós temos a honra de receber a doutora Nayara e a doutora Carolina. A doutora Nayara Ferreira é docente na Universidade Presidente Antônio Carlos, da Unipac de Uberaba. É titular das disciplinas de Direito Administrativo, História do Direito, Direito Civil, Direito Constitucional, Direito Financeiro, Prática Simulada em Processo Civil, Prática Trabalhista e Extensão em Políticas Públicas. É também coordenadora da Clínica de Combate ao Trabalho Escravo da Unipac Uberaba, que foi criada em parceria com a nossa clínica da UFMG. Participou do programa de doutorado em Direito Constitucional da Universidade Federal de Buenos Aires, mestre em Educação pela Universidade de Uberaba, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal, UNIDERP, advogada militante na área do Direito do Trabalho Civil e de Família desde 2006, foi supervisora do Núcleo de Apoio Jurídico pela Faculdade de Talentos Humanos, Factos, junto à Justiça Federal de Uberaba, é integrante do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, também já presidiu audiências de conciliação no período de 2007 a 2009, junto ao Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. A doutora Carolina de Souza Novaes é advogada, doutora e mestre em Direito Material e Processual do Trabalho pela PUC Minas, professora adjunta do curso de Direito da Graduação PUC Minas, integrante do Núcleo Docente Estruturante e coordenadora do Serviço de Assistência Judiciária do Campus Betim, coordenadora da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da PUC Minas. Também é professora colaboradora da pós-graduação Estrito Senso na PUC Minas, coordenadora do Grupo de Estudos do Trabalho Escravo, Trabalho, Educação e Cidadania. Nós ficamos muito honrados em recebê-los. Recebo a gratidão aqui, nós monitores, eu, Júlia, Maíra, e também dos nossos professores orientadores, professor Carlos Haddad e professor Lívia Miraga. Nós começaremos a apresentação, pessoal, para a doutora Carolina. Eu já passo a palavra para a senhora, é um prazer ouvi-lo. Muito obrigado por ter aceitado o convite, tá bom? É isso, gente. O prazer é meu, a honra é minha, né, de estar vindo aqui hoje conversar com vocês, né, gente? Porque eu acho que não é uma apresentação, nem preparei uma apresentação. A Lívia me mandou uma mensagem falando, se tiver slide, eu falei, pelo amor de Deus, Lívia, é uma roda de conversa, não tem slide não, né? Só para poder contar um pouquinho da nossa experiência. Os meninos já me apresentaram aí, gente, mas deixa eu me apresentar, né? Eu sou Carolina, professora Carolina, sem doutora, sem senhora aí, pelo amor de Deus. E eu sou professora, especificamente de Direito do Trabalho, há 12 anos. E contando um pouquinho da minha experiência com a clínica, de como que surgiu a ideia da clínica e como que nós chegamos a essa possibilidade de abrir uma clínica aqui na PUC Minas para vocês. Isso aconteceu no ano passado, né? Quando nós fomos procurados pela UFMG. A UFMG, né, meninos, está com esse projeto, a clínica da UFMG, de espalhar a clínica, de ter outras filiais da clínica, não só por Minas Gerais, mas também no Brasil todo, porque quanto mais, né, assistência judiciária, e aí eu vou comentar com vocês que a nossa clínica ela não se limita só à assistência judiciária, mas quanto mais acesso as pessoas tiverem a essa assistência judiciária, a pesquisa e a outras formas de se conhecer e se debater o trabalho análogo à escrava e o tráfico de pessoas, essa também é uma das formas da gente combater e, né, com certeza, diminuir esses números. Então, nesse projeto aí, eu posso falar de expansão, de ampliação, a UFMG, na pessoa da professora Líbia, na pessoa do professor Haddad, nos procuraram com essa intenção da gente abrir uma filial na PUC Minas. E aí, para minha alegria, né, que é o campus que eu estou mais, que eu tenho mais identidade, decidimos por abrir aqui no campus de Betim. Por que essa escolha, gente? Né? Já que eu acho que muitos de vocês conhecem a PUC, vocês sabem que a PUC tem campus, né, em várias cidades, só mesmo em Belo Horizonte a gente tem 4 unidades, 4 campos. Por que a escolha por Betim? Porque em Betim nós temos uma questão muito latente de refugiados. Então, em Betim, a gente tem uma questão que é muito típica, né? Não se fala muito, de migração de pessoas, né? Não chega a ser tráfico de pessoas, claro que tem situações ou não,
mas discutindo isso, a gente percebeu, né, que essa questão dos refugiados, que já é mais uma realidade aqui do campus de Betim, a gente já, né, tinha esse trabalho com esses refugiados a partir da nossa cátedra, Sérgio Vieira de Mello. Pensamos que Betim seria o melhor campus para poder implementar, porque a gente já tinha esse início de trabalho. E aí nós somos bebês ainda, né? Nós estamos caminhando. A gente começou a implementar a clínica não vou falar nem em julho, tá, gente? Mais ou menos em setembro do ano passado. E aqui na PUC ela funciona inicialmente como um projeto de extensão. Então, nós somos um projeto de extensão ligado à Pró-Reitoria de Extensão. Funcionamos com extensionistas, que são alunos da graduação do Direito, da graduação da Psicologia. E aí vou comentar com vocês também que, recentemente, a gente trouxe também extensionistas da Contábeis, dos Sistemas de Informação e das Relações Internacionais. E aí, gente, o nosso projeto de extensão, ele funciona inicialmente com esses extensionistas, alguns poucos bolsistas, a grande maioria voluntário. Hoje nós estamos, gente, com 26 extensionistas, tá? Desses 26 extensionistas, nós temos, se eu não me engano, 8 remunerados. Então, os outros 18 são todos voluntários. E a gente trabalha dentro da clínica com o que a gente chama de tripé, tá? Com o tripé da pesquisa, do ensino e da extensão. Vou comentar primeiro com vocês da extensão, que talvez eu acho que seja a maior curiosidade, que é o atendimento aos assistidos. Então, o atendimento àqueles trabalhadores que vivenciaram situações de condição de trabalho degradante, situações ali de trabalho análogo a escravo, né? Como a gente se refere hoje em dia. Esses assistidos, eles têm chegado a gente pela UFMG, tá? E os meninos vão saber explicar melhor para vocês, se não explicaram já em outros encontros. Geralmente chegam ao UFMG, né, meninos, de várias formas, mas muito encaminhados pelo próprio Ministério do Trabalho. Então, tem a fiscalização pelos auditores fiscais, muitos desses trabalhadores são resgatados, e aí eles são encaminhados à clínica da UFMG pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mas também por outras situações, né? Algumas vezes pelo Ministério do Trabalho, algumas vezes por indicação mesmo. E aí, alguns desses assistidos, de acordo ali com o nosso perfil, de acordo com a necessidade desse trabalho de parceria com a UFMG, são, né, trazidos para a nossa clínica aqui. E aqui o nosso atendimento, ele é um atendimento que seria transdisciplinar. Inicialmente, esse assistido vai ter o atendimento jurídico. Então, cada assistido tem uma equipe. Essa equipe, ela é formada por alunos do direito e por mim, né? E nós temos um outro professor de direito do trabalho, Ítalo. E aí nós fazemos entrevistas com esses assistidos. Essas entrevistas têm sido todas remotas, porque os assistidos dificilmente estão em Betim ou região metropolitana, então é a forma como nós temos acesso a eles. Então, nós fazemos esse atendimento com os assistidos de forma remota, através da conversa, chegamos à conclusão, né, de quais foram os fatos, de quais são os pedidos que podem ser extraídos desses fatos, e passamos ali a elaboração da reclamação trabalhista, da reclamação inicial. Isso tudo, gente, é essa equipe, tá? Que é formada ali mais ou menos de 4 a 5 extensionistas estudantes de direito. Ao mesmo tempo, essa equipe também tem 2 estudantes de psicologia, tá? Mesmo que não seja a vontade desse assistido de ter um apoio psicológico, todos os atendimentos são acompanhados por um estudante de psicologia, ok? Esse estudante de psicologia, quando o assistido não quer ter esse apoio psicológico, ele acaba ajudando muito na área do direito, na área jurídica, no momento ali da elaboração da peça. Interessante, né, essa junção, porque muitas vezes esses meninos da psicologia, eles acabam despertando na gente olhares que a gente não percebe,
né, nessa oitiva do próprio assistido, ele chega para a gente e fala, olha, você percebeu que quando ele fala de fulano, ele fala de uma forma mais amedrontada, ou que ele tem, né, se recuado em momentos em que ele determina tal coisa. Isso acaba nos ajudando até nas próximas entrevistas com esse assistido, sabe? Os meninos da psicologia, eles têm esse olhar, claro, que é da formação específica deles, que nós do direito não temos. Então, mesmo quando esse assistido não quer esse atendimento psicológico ali individual, que é possível também, tá? A clínica também fornece, através dos estudantes, esse acompanhamento psicológico individual. Os meninos da psicologia, eles fazem parte dessa equipe, então eles participam dessa oitiva também. Depois que a minuta foi elaborada, a reclamação trabalhista foi elaborada, nós temos 3 estagiários das ciências contábeis. Comentei com vocês, né, que é tudo muito multidisciplinar. E aí os meninos da contábeis fazem a liquidação dos pedidos. Com a peça pronta, nós temos um sistema que foi tudo desenvolvido, gente, pelos meninos da clínica, isso é muito legal, pelos meninos de sistemas de informação. Eles desenvolveram um sistema para a gente, então todos os nossos atendimentos são digitalizados, a gente tem um formulário que digitaliza, com perguntas iniciais. Ah, gente, eu devia ter feito era isso, esqueci, devia ter trazido o sistema para mostrar para vocês aqui. Né? Aí, no primeiro atendimento, tem aquelas perguntas básicas que eles perguntam para o assistido responde e tal, e isso já vai direto para a nossa base de dados, que os meninos dos sistemas, os extensionistas lá dos sistemas de informação, acabam coordenando. Então, essa prática nossa extensionista, ela está mais ligada a essa assistência judiciária, vocês percebem, né? A essa assistência judiciária gratuita, que é feita, né, desses assistidos que chegam até nós. Como que a gente operacionaliza a questão da judicialização desses casos? Nós temos, gente, uma parceria aqui da nossa clínica de combate ao trabalho escravo, com o Serviço de Assistência Judiciária, que é o nosso SAJ, também da PUC aqui de Betim. Então, quando a nossa reclamação trabalhista está pronta, a gente manda para o SAJ, para advogadas do SAJ, e elas fazem a distribuição. Tá? Quando a UFMG não faz, porque em alguns casos é a UFMG que faz. E aí, gente, elas fazem essa distribuição e nós cumprimos os prazos. Então, a clínica também fica responsável pelo acompanhamento processual. Nós cumprimos todos os prazos do processo e, né, tendo audiência, elas fazem, mas os nossos estagiários também acompanham, tá? Ah, Carol, você não faz as audiências, tá? Você não é advogada trabalhista? Aqui, gente, pela PUC, eu sou impedida. Eu não posso atuar como advogada nos casos da clínica, porque o meu contrato de trabalho com a PUC não permite que eu tenha esse acúmulo de função. Né, interessante. Então, eu não posso atuar aí como advogada dentro desses casos. Então, por isso que às vezes até confundo. Vocês veem que eu fico chamando de minuta? É porque a gente não pode chamar, né, de reclamação trabalhista, que ainda nem é, né, não foi ajuizado. Então, por isso que às vezes eu fico falando aí minuta. Além dessa extensão, que é focada na assistência judiciária, a gente também faz a extensão através do que a gente chama de lições de cidadania, que seria o projeto Escolas, da UFMG. Né? A clínica de trabalho escravo, de combate ao trabalho escravo, ela serve de suporte para 2 disciplinas da graduação do curso de Direito, que são disciplinas extensionistas. O que são essas disciplinas extensionistas? São disciplinas que têm carga horária teórica, mas que parte da carga horária tem que ser desenvolvida através de um projeto para a comunidade. E aí, essas disciplinas, esse projeto que elas têm para a comunidade é levar lições, né, de cidadania para as escolas da região. E os extensionistas da clínica acompanham os alunos dessas 2 disciplinas, de Direitos Humanos e de Direito do Trabalho, quando eles vão às escolas fazer palestras sobre o nosso tema, né? Sobre o nosso tema do trabalho escravo contemporâneo, sobre o nosso tema do tráfico de pessoas. Então, a gente também tem esse subgrupo dentro da clínica, que também é mais para o lado da extensão, que acompanha esses alunos da disciplina de Direitos Humanos e Direito do Trabalho nessas escolas da região. Nós temos também, gente, a pesquisa, a gente tem um grupo de estudos, né? Não é o TEC, tá? O TEC é um outro grupo de estudos meus, Trabalho, Educação e Cidadania.
mas que é um grupo de estudos focado na temática, né, do trabalho escravo contemporâneo, que os extensionistas da clínica são obrigados a participar. Cada semestre a gente escolhe um tema específico dentro desse grande tema. Esse semestre, o tema do nosso grupo de estudos é como que o trabalho escravo contemporâneo e o tráfico de pessoas tem sido retratado na cultura. Então, a gente tem analisado e debatido filmes, séries, músicas, tá? Como que o tema vem sido tratado na cultura. Então, essa é a área da nossa pesquisa. E dentro do grupo de estudos, nessa área da pesquisa, os nossos extensionistas, eles são obrigados a publicar. Então, a gente também participa de congressos, eles submetem artigos à revista. Hoje mesmo saiu uma notícia muito boa, que 2 extensionistas tiveram 2 artigos, 2 resumos aprovados no Congresso Internacional que vai ter em Portugal, no Congresso Internacional que vai ter em Braga. Então, assim, a gente ficou muito feliz também, né? A clínica aí, bebezinha, como eu comentei com vocês, a gente não tem nenhum ano, mas já estamos aí, né, colhendo esses louros. E essa tem sido a nossa experiência, né, de implementação. Então, realmente não tem tanta coisa para poder falar aqui para vocês, né, mais de como nós estamos implementando, de como nós estamos caminhando. A nossa experiência com os assistidos tem sido uma experiência muito gratificante, né? Até para mim, que sou uma pessoa que já tem vivência com direito do trabalho, que já tinha conhecimento dessas situações, né? Está sendo uma experiência muito gratificante. Mas eu costumo dizer que para os alunos, né, tem sido um aprendizado não só jurídico, tá, gente? Eu acho que o jurídico é o de menos. É um aprendizado de vida, de cidadania, né? De choque de realidade, que vai muito além. Eu acho que o que os alunos têm ganhado com esse projeto de extensão é inimaginável. E digo isso porque eles mesmos, né, comentam comigo, eles mesmos vêm e falam, nossa, Carol, principalmente depois de relatos de assistidos, sabe? Nossa, Carol, que isso? Eu não sabia que tinham pessoas nessas condições. A partir de agora, eu estou tendo uma outra visão sobre o direito do trabalho. A partir de agora, eu estou tendo uma outra visão sobre o que é o trabalho decente, sobre a necessidade do trabalho decente, de se lutar por ele. Então, assim, é uma experiência, eu acho que a palavra é essa mesmo, gratificante. Difícil, viu, gente? Porque, como eu disse para vocês, atualmente está só eu e o professor Ítalo de direito do trabalho, então todos esses casos passam pela gente, né? Então a gente tem que orientar os meninos, tem que corrigir peça, tem que fazer. Então é um trabalho muito difícil, mas que eu falo que quando eu estou aqui na clínica ou quando eu estou destinando o meu horário para a clínica, é o melhor momento ali do meu dia, sem sombra de dúvida. Vou terminar minha fala, mas antes eu só queria falar uma coisa. Eu, infelizmente, né, gente, eu dou aula e vocês sabem, quem está aqui, é professor, sabe como é que é essa loucura, a gente perde uma aula e o semestre todo já não tem jeito, e eu já perdi uma aula na terça-feira, porque teve uma palestra aqui, então não estou podendo me dar o luxo. Então, eu queria pedir desculpa por ter que me ausentar logo depois, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu vou deixar meu Instagram, depois eu não estou tendo acesso ao chat, depois se alguém puder digitar aí no chat, é @Carol, com C normal, Carol, S de Souza, né, Carols, falo que é no plural, Carols Novaes com E. Então, @Carols Novaes com E. Ou então também, né, isso mesmo. Ou então seguir, gente, o grupo de estudos, eu não sei o grupo de estudos da clínica, eu sempre esqueço o login do nosso grupo de estudos da clínica, mas seguir o nosso grupo de estudos do TEC, que a gente também discute muito, que é TEC de estudo, TEC de estudo, Trabalho, Educação e Cidadania. Então, se vocês puderem seguir lá, gente, também estou lá disponível para tirar qualquer dúvida de vocês, né? Vai ser um prazer te estender essa nossa conversa. Aí eu agradeço aí os meninos. Sempre, né? Tomara que eu tenha um outro convite aí no momento que eu estiver de férias e depois a gente conversar mais tempo. Não, claro, nós agradecemos, infelizmente, que a senhora dá aula por causa do grupo, mas felizmente que a senhora está multiplicando o conhecimento tão vasto e tanta experiência que a gente viu e espera poder, em outros momentos, ter ainda mais esse contato, tá bom? Muito obrigado, boa aula para você lá, e a gente vai ficar aqui e continuar aqui com a doutora Nayara. Muito obrigado pela sua participação. Tchau. Tchau. Doutora Nayara, estamos agora
vamos agora te ouvir, né, passar a palavra, agradecer novamente a sua aceitar o convite, estar aqui passando para nós seus conhecimentos nessa noite. A gente sabe que a vida é corrida para todo mundo, a gente separa um minuto aí, então a gente fica muito feliz com essa atenção que você nos dedica, esse tempo que você está nos doando, tá bom? Muito obrigado, doutor. Boa noite a todos. Eu que agradeço imensamente o convite e a possibilidade de falar um pouquinho aqui da nossa clínica, que é bem nova, eu acho que é uma das mais recentes, né? Então, vou contar um pouquinho da história dela. Vou dispensar minha apresentação, porque vocês já o fizeram. Então, é o seguinte, pessoal, a clínica aqui da Unipac, ela funciona da seguinte forma e como que ela surgiu. Então, primeiramente, como que ela surgiu? Eu fiquei conhecendo a Lívia, né, numa oportunidade que um auditor fiscal, amigo nosso em comum, nos apresentou, e eu me lembro que assim que ela me chamou para fazer parte, para conhecer o trabalho da clínica da UFMG, já veio a Semana Fashion Revolution, que foi o primeiro ano que eu estava participando para ver como que era a dinâmica da clínica da UFMG, para ver a possibilidade da gente trazer para Uberaba, para a Unipac. E aí eu já mobilizei os alunos e nós já fizemos um evento da Fashion Revolution nesse primeiro ano. E como eu acho que foi assim a instalação da maioria das clínicas, nós ficamos conversando a respeito, como que seria, como que deveria ser, e oportunamente, quando foi em novembro, nós fizemos o lançamento da clínica. Então, a nossa clínica é bem recente, porque ela foi instalada em novembro, e logo em seguida já veio as férias, então, o ano passado a gente não pôde fazer muita coisa, já com essa titularidade de clínica de combate ao trabalho escravo. Então, aí a gente começou, a partir daí, estruturar para ver quais frentes que nós vamos seguir, quais os projetos que nós vamos desenvolver com os alunos. Então, hoje, eu sou a coordenadora da clínica, a única responsável pelos processos e também pelos alunos, que são nossos extensionistas. E aí, como que nós estamos atuando por enquanto? Desde o ano passado, mesmo antes da clínica ser lançada e instalada aqui em Uberaba, a gente já participava de algumas ações conjuntas com a clínica da UFMG. Então, os nossos alunos já passaram a conhecer como que seriam os atendimentos, participar de ações, e eu juntamente com eles para orientá-los. E aí, depois dessa instalação esse ano, nós estamos, então, atuando junto, mas agora a clínica aqui de Uberaba está fazendo mais, está atuando mais incisivamente através dos alunos. Então, agora, hoje, eles já fazem as petições, eu corrijo, e depois a gente direciona para o UFMG, que é onde tem chegado essa questão de resgate, essa questão de comunicação. Nós também já tivemos algumas aqui, que é feita através da auditoria, do trabalho. Então, tem uma auditora que é responsável, coordenadora aqui do setor aqui de Uberaba, que é a Raquel. Então, sempre que tem algum caso, ela nos passa. Só que eu queria dar uma ênfase aqui, o seguinte, como eu quero trabalhar com os meninos muita pesquisa, aqui em Uberaba nós temos um problema muito sério, que é o trabalho infantil. Então, o que eu quero desenvolver, e quem aqui já teve a oportunidade de ler artigos da professora Lívia, da doutora Lívia, já deve ter percebido que em algum deles ela fala uma frase muito interessante e muito verdadeira, que o trabalho infantil hoje possivelmente será o trabalho escravo de amanhã. E a gente vê isso muito na questão do doméstico, que quando as pessoas são resgatadas de trabalho análogo à escravidão, no trabalho doméstico, geralmente são pessoas que começaram a trabalhar muito novas, 8, 9, 10 anos, na casa dessas famílias. Então, eu conversando com a Lívia, eu falei para ela que eu quero desenvolver, porque aqui nós não temos em Uberaba, embora a prefeitura esteja tentando, juiz do trabalho, juiz da infância e da juventude, promotor, todos eles estão tentando combater o trabalho infantil, mas nós não temos dados. Então, assim, a prefeitura não tem dados, o judiciário não tem dados, então eu me propus, junto com os alunos, então, a gente vai fazer esse levantamento de dados, para a gente entender quais são as localidades na cidade que tem mais incidência de trabalho infantil, para poder fazer um mapeamento das principais causas, né, para ver como que a gente pode fazer isso, trabalhando aí com contrato de aprendizagem, indo atrás de empresas para poder ver se a gente consegue alocar esses
adolescentes. Então, assim, é um trabalho que vai demandar tempo, mas eu acho que vão trazer muitos frutos, né? Essa semana passada nós tivemos o primeiro seminário de combate ao trabalho infantil aqui em Uberaba, promovido pela prefeitura, e realmente é muito complicado, porque eles pensam como fazer, o que fazer, mas eles não têm dado e não sabem por onde começar. Então, eu acho que a clínica vai ter uma importância muito grande, especificamente nesse tema. A semana passada eu acompanhei dois extensionistas, né, da clínica da UFMG, que foi o advogado André e o Jonas, que é estagiário, no projeto Clínica nas Escolas, aqui em Uberaba. Nós fomos a 6 escolas, e aí nós aqui da clínica participamos, os alunos, juntamente comigo, nós fomos, tivemos uma fala, e aproveitamos que a gente estava no movimento da Semana Fashion Revolution, e aí eu falei sobre essa parte, esse tema especificamente. Então, vou desenvolver também o projeto Clínica na Escola, só que também voltado para o trabalho infantil, porque o que a gente percebe quando a gente leva esse assunto para as escolas, o que mais acontece é, após a palestra ou durante a palestra, alguém relatar. Ou relata que algum familiar já foi submetido a trabalho análogo à escravidão, e isso realmente é assim, algo que a gente pensa que está muito distante, e aí, de repente, você vê um aluno de 12, 13 anos e fala assim, meu avô trabalhava nessas condições. E aí você fica imaginando o que passa na cabeça dessa criança. E alguns adolescentes que nos abordam depois para perguntar sobre um contrato de trabalho que foi proposto para ela, se ela deve aceitar ou não, e quais são as condições desse trabalho que foi proposto. E muitas vezes a gente vê que é uma proposta totalmente abusiva e que a pessoa não tem o mínimo conhecimento dos direitos básicos. Então, assim, a nossa intenção é levar para as escolas, né, trabalhar com as crianças, crianças mesmo, falar sobre o trabalho infantil, para poder não ter esse aliciamento, não ter como acontecer isso, a gente tentar acabar com essa causa, e não procurar só os efeitos depois, né, e querer ajudar lá nos efeitos, mas então a gente está querendo combater essa causa. E também o pessoal aí de 15, 16, 17 anos, que está no ensino médio, a gente levar sobre quais direitos trabalhistas que esses jovens acima de 16 anos têm que ter, e acima dos 14 anos, na condição de aprendiz, também tem que ter carteira assinada, questão de intervalos, que eles desconhecem qualquer um desses direitos. Então, eu acho que esse projeto, tanto esse quanto o mapeamento do trabalho infantil, vai ser de suma importância para a gente ajudar nesse combate ao trabalho análogo à escravidão, principalmente no setor que a gente vê muito isso acontecer e dificilmente é denunciado, que é o setor doméstico. Então, assim, a nossa clínica está caminhando, né? Ela é muito nova, porque nossas aulas voltaram dia 19 de fevereiro, e aí, a partir daí, que nós começamos, então, efetivamente, a trabalhar e discutir o que seria feito na clínica. Ela funciona como um núcleo de prática jurídica, então, aqui na região de Uberaba, nós faremos esses atendimentos quando surgir. Temos até um caso de uns trabalhadores que foram resgatados em janeiro em Tiros, que aqui é subseção de Patos, de Minas, e aí a auditoria mandou para a gente. Então, nós entramos em contato com esses trabalhadores por meio de videoconferência, os alunos participaram, formamos um grupo de WhatsApp, porque até então era só a polícia militar que tinha resgatado, e o Ministério Público ainda não tinha entrado nesse caso especificamente. Nós tomamos conhecimento a partir da Polícia Militar. Mas aí agora o Ministério Público do Trabalho de Patos já está nesse caso também, está ouvindo todos os trabalhadores para, ao final, fazer o relatório, e se for o caso de judicializar, nós que faremos essa judicialização juntamente com os alunos. Então, assim, ainda não tenho tantas coisas para contar, porque nós estamos aí começando. Ainda não contamos com advogados voluntários, realmente sou só eu, a propositura das ações serão feitas por mim, e a montagem pelos alunos sob minha supervisão, e pretendemos levar esse conhecimento para as escolas e extramuros da universidade. Eu fico à disposição e agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui apresentando a Unipac, apresentando a clínica, que foi tão sonhada e que vai trazer muitos frutos para a universidade, para a cidade de Uberaba. Fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem,
os participantes dessa noite. Estou à disposição de vocês. Doutor, muito obrigado. A gente fica feliz com todo o seu engajamento. A gente acompanha aqui. Nós não nos conhecemos pessoalmente ainda, por enquanto, mas esperamos que em breve possamos nos encontrar. E a gente vê as publicações, vê o engajamento, a participação dos alunos e da senhora também. Isso é muito gratificante, porque a gente vê o nosso trabalho, né, cada vez tomando mais força, com mais pessoas nessa luta, porque é uma luta diária, né? Uma luta diária. Tem assistido de toda forma, né? Já teve alguns, a gente aqui tem alguns outros que demandam, tem demandas variáveis. Então, às vezes a gente está processualmente, extrajudicial também, outras atividades, então a gente realmente tenta fazer uma assistência integral, né? Jurídica e integral também nas outras áreas. Para o pessoal que está assistindo nós no YouTube, nós agradecemos, desejamos bons estudos. Informamos que o encontro da semana passada ocorreu, mas não foi gravado, porque haviam informações sensíveis, houve a participação de uma vítima também, então a gente achou melhor não fazer esse tipo de divulgação, exposição. A gente agradece imensamente pela participação e pelo partilhamento que ocorreu semana passada. Eu gostaria só de acrescentar uma informação, Leandro, para quem está assistindo a gente de forma assíncrona, apesar do último encontro não ter sido gravado, para fins de contabilização de presença, vocês podem ficar tranquilos que esse encontro não vai ser cobrado. Então, os resumos só vão ser cobrados dos encontros que foram efetivamente gravados. Então, só queria fazer esse aviso mesmo. Isso, perfeito. Então, nós encerramos por aqui. Vamos agora passar aqui com o pessoal que está ao vivo para as perguntas. Tá bom, gente? Obrigado pela participação de vocês. Até semana que vem.